Estamos começando hoje mais um episódio do nosso MesaCast e hoje nós estamos num cenário um pouco diferente, porque o assunto vai ser um pouco diferente. Nós temos uma convidada muito especial aqui da nossa igreja. Aqui onde nós estamos gravando agora é a sala da Escola Kids, onde acontece a Escola Kids aqui na nossa igreja. Então hoje nós temos a alegria de estar aqui. Nós vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto com uma das nossas professoras da Escola Kids, né? A professora responsável, né, pela Escola Kids, a irmã Graciele. Então, irmã Graciele, seja muito bem-vinda ao nosso MesaCast. Muito obrigada por estar aqui para compartilhar sobre isso. Graça e paz, é uma enorme alegria podermos estar aqui, onde tudo já foi um sonho, né? E hoje nós podemos ver se concretizando pela graça de Deus, desde o MesaCast até cada detalhe que tem aqui foi um sonho feito por Deus. Então é uma alegria estarmos aqui. Então, para nós darmos início, vamos começar com a pergunta principal do nosso MesaCast, que é como você conheceu Jesus. Eu quero que você compartilhe, porque nós aqui da igreja, nós sabemos que você tem um testemunho lindo, né? Nós sabemos que o seu encontro com o Senhor foi muito especial, e eu quero que você compartilhe isso em detalhes, como que você conheceu Jesus. Eu creio que cada dia a gente vai conhecendo um pouco mais, buscando conhecer um pouco mais sobre Jesus. Mas quando eu tive o meu primeiro encontro com ele, a minha alma ela estava completamente arruinada, sabe? Por fora estava tudo bem, parecia estar, somente quem estava mais próximo de mim sabia o que eu estava passando. Isso começou muito antes, um pouco antes de eu conhecer a igreja, aqui, um ano antes, digamos assim. Eu trabalhava em um local onde era o meu sonho estar lá, onde tudo que eu desejava era estar naquele lugar. Digamos que era o patamar mais alto que eu poderia estar, conforme a minha profissão, conforme o meu estudo. Porém, aquilo não estava preenchendo a minha alma. Aquilo tudo era algo promissor, digamos assim, aos olhos dos homens, mas estava me distanciando da minha família, do meu esposo, do meu filho, onde eu ficava desde cedo até a noite, sem ver eles. E isso foi criando uma ansiedade no meu coração, na minha mente. Na época nós só tínhamos o Miguel, tinha uns 3, 4 anos naquela época. E eu e meu esposo trabalhávamos em horários diferentes. Então já começando por aí, que a gente vê que quando é algo que nos distancia da nossa família, o primeiro ponto, não é algo que é de Deus. Com certeza. Né? Não é o desejo do Senhor que nos distanciamos da nossa família. E então eu fui criando ansiedade, fui tendo ansiedade, eu não dormia mais à noite, eu acordava de hora em hora. O meu esposo me encontrava chorando dentro de casa. Às vezes ele não sabia onde eu estava no quarto chorando. Eu não conseguia dar um banho no meu filho porque eu começava a chorar, que era um acúmulo de coisas para fazer, um acúmulo de coisas para estudar, que eu não estava conseguindo dar conta. Eu orava, mas eu ainda não tinha tido o um encontro com o Senhor. Né? Eu não estava na comunhão de uma igreja também. E aí, quando chegou o ponto, assim, que eu disse, chega, ainda teve mais um passo, mas teve um dia que a minha mente, ela se travou tanto que eu não conseguia me mexer. Eu paralisei, literalmente. Antes de eu sair de casa, toda manhã eu chorava muito, sabe? Chorava muito. E teve esse dia que eu paralisei, não consegui me mexer. E meu esposo conversou comigo, minha família, meu pai e minha mãe me deram total apoio de eu deixar esse trabalho. Claro que financeiramente iria afetar, mas era o necessário para o momento. E então busquei ajuda médica. Só que quando eu lembro disso tudo, o cenário que foi,
Eu indo ao médico com o meu esposo, com o meu filho, onde eles tinham que segurar minha mão na rua, porque eu não conseguia caminhar sozinha, eu tinha sensação que eu estava sendo perseguida, eu não conseguia andar sozinha na rua, depois do período também, sabe? Eu tinha a sensação que tinha alguém me seguindo, eu tinha medo, ficava aquele, sabe? E eu fui ao médico e ele disse, nós fizemos o que era necessário lá, que era ansiedade, que eu estava com ansiedade, que eu queria me ajudar a me afastar do que estava me causando isso e tomar os remédios, né? Começar com as medicações. Então ele me prescreveu remédios, onde um deles também eu teria que ir buscar pelo estado, que não tinha no SUS e era caro. Então fui para casa, comecei a ler as bulas. Então os resultados, digamos, os efeitos colaterais eram horríveis. Então ali para mim foi ainda pior, sabe? Que a importância, assim, mesmo que eu ainda. O senhor já estava trabalhando, eu creio. Porque eu me posicionei naquele momento, sabe? Eu disse: eu não quero isso para minha vida, eu não quero viver a minha vida dependente de remédios. Eu não quero viver a minha vida me escondendo com medo que a minha família me veja chorando. Não é isso, não é isso que o Senhor tem para mim. E eu orava e eu dizia para o Senhor: envia-me, sabe? Eis-me aqui. Mas a gente diz às vezes, mas não sabe quando, né? Se o Senhor realmente vai. E aí foi isso. Eu decidi que eu não iria tomar esses remédios, não queria. Sei que hoje é muito falado em saúde mental. Eu não acho errado, porque o Senhor ele já capacita pessoas para isso, para ajudar outras pessoas. Não é errado buscar uma ajuda profissional, mas o errado é a gente gostar de estar ali. Eu iria receber um auxílio doença, porque eu trabalhava de carteira assinada. Então eu iria, digamos, ficar baixada e recebendo um auxílio. E eu pensando, mas que dinheiro é esse? Não é um dinheiro abençoado para minha vida, para minha família. Eu não quero ter uma doença, uma luta, para mim receber uma esmola, digamos assim, sabe? Então, a gente foi se adaptando, né, à nova rotina e fiquei em casa novamente. E às vezes eu ia em uma igreja ou outra perto, sabe, de casa, mas nunca era aquela coisa assim, sabe? Não tinha ainda aquele chamado, parece, desejo. sabe? Assim, desde a minha infância eu já frequentava igrejas, porque a minha família por parte paterna, ela é a maioria cristã. Então eu tinha isso, sabe? Já tinha isso na minha cultura, digamos assim, né? Quando eu morei em outra cidade também, eu às vezes ia visitar outra igreja, mas ainda não era, sabe? Então, depois, um ano depois mais ou menos, foi em 2022, eu acho. Eu lembro que no primeiro dia do ano eu acordei com um louvor, sabe? Diz que eu tava cantando aquele louvor, que é um que diz assim: recebe a cura, recebe a unção. E eu acordei cantando aquele louvor, o refrão, sabe? E foi naquele ano ali. Eu também estava sem trabalhar, sabe? Mas foi naquele ano que o Senhor foi restituindo na minha vida aquilo que eu tinha perdido, digamos assim, sabe? Onde eu recebi um convite, né, por alguém da igreja, por você. Eu jamais vou esquecer disso. Eu não sei que tantas que eu comecei a seguir você no Instagram. Eu lembro que você me mandava posts sobre fazer fotos na escola. A gente nunca tinha conversado na vida, só me mandava para contribuir de certa forma. Eu pensei, nossa, já que ela tá sendo gentil, vou mandar um convite para ela ir na igreja. Eu lembro disso. O senhor ele já estava, né? Sim.
E eu lembro que era um culto de jovens, Aham, né? uma E eu rede. não vim. Eu lembro que eu não vim a primeira Aham, vez. Só que aquilo ficou no meu coração, sabe? Eu uhum, pensei, eu recebi um convite e eu não fui. aham, Sabe? Eu fiquei aquela cobrança, sabe? uhum, Então eu lembro que depois, certos dias depois, eu vim, né? Eu vim na aham, igreja. Até com o Miguel e com uma sobrinha minha. E foi ali, sabe? Foi ali naquele momento em que eu vi, sabe, na igreja, na comunhão da igreja, sabe? Todos. Eu até tenho esse mesmo testemunho que eu compartilhei já no uhum, inscrito, onde eu ouvi todos adorando ao Senhor em espírito e em verdade. uhum, E foi ali que eu disse: é isso que eu quero para minha uhum, família, é isso, sabe? Outra coisa linda, assim, que a igreja me fez, me ajudou a permanecer, a buscar a Jesus, é que não tinha distinção. E eu ser abraçada e eu ver que todos estavam com uma Bíblia e eu podia estar com uma uhum, Bíblia e ler, ninguém ia dizer para mim que eu não era parte do corpo da igreja, que eu não poderia ler a minha Bíblia, sabe? uhum, Talvez eu tenha isso no meu pensamento pelas coisas que, né, que eu já tinha visto ao longo da minha vida, mas a posição, sabe, uhum, da igreja, sabe, que realmente quer uma alma, uma vida para Jesus. uhum, E a igreja, ela trabalha com células, né? uhum, Eu tinha curiosidade sobre uhum, isso também, que eu tinha aquele desejo, aquela vontade, e fui na minha primeira célula. uhum, E justamente na minha primeira célula que eu fui sem ninguém saber da minha vida, ninguém daqui uhum. sabia da minha vida ainda. Foi justamente sobre Marta e Maria. Justamente sobre ansiedade, Ah, sabe? Foi tratado sobre ansiedade. Jesus é lindo. Jesus é maravilhoso. E ali, sabe, eu não tinha mais Dúvidas. dúvidas, sabe? Uhum, Era aquilo, era isso, era Jesus que eu queria pra minha uhum. vida, sabe? Isso fez eu lembrar daquele versículo que a gente sempre comenta lá em João, né? Que eles eram discípulos de João Batista, né? E aí João Batista estava ensinando sobre o Messias, né, que viria. E aí quando eles viram Jesus passar, João Batista apontou, né, e falou: é ele. E aí os discípulos foram até Jesus e sabendo que ele era o Messias, né, eles poderiam ter perguntado quais milagres tu vai fazer, né, quando tu vai resgatar Israel. E eles perguntaram: aonde tu repousas? Contigo nós iremos. E eles só queriam saber onde Jesus dormia. Eles queriam Jesus, né? Como você disse, em vários lugares você estava procurando Jesus, né? E aí eles foram com Jesus, eles passaram a noite e eles permaneceram, né? E aí, a partir do momento que você encontrou Jesus, você permaneceu. Porque não tem, quando a gente encontra o Senhor de verdade, né? Não tem como retornar atrás. E o que eu queria te perguntar agora já faz alguns anos, né, que você está ali. E a gente percebe que você permaneceu de verdade. E a gente percebe que os seus olhos ainda brilham pelo Senhor. E isso é incrível, né? E eu queria te perguntar como faz para permanecer assim, porque às vezes os novos convertidos eles vêm, né? E aí com o vento eles se vão, né? Na primeira luta eles se vão, né? E eles não conseguem permanecer olhando para o Senhor. Então, qual é o conselho que você dá para em tantos anos, né? Os anos se passarem e cada vez amar mais o Senhor, né? Porque não existe, um dia eu estive no primeiro amor. O primeiro amor ele deve permanecer todos os dias, né? Na nossa velhice a gente deve permanecer amando o Senhor. Então, como que você faz? Qual que é o seu conselho? É é bem difícil, complexo. Permanecer, essa é uma palavra que eu uso muito, sabe? Permanecer independente das circunstâncias. Porque não é aqui. O Uhum, nosso galardão não é aqui. É muito difícil dizer isso hoje, num uhum, mundo onde quer os melhores uhum, carros, as melhores casas, as melhores roupas, sabe? É bem difícil. E eu digo, Jesus é a minha esperança, uhum, sabe? Eu não vejo a minha vida sem Jesus. Porque eu já tive um momento ali, foi no final da minha segunda gravidez,
onde eu fiquei, eu acho que uns 2 meses sem vir na igreja, sabe? Eu tava com uma barriga enorme, tinha bastante dores, e eu fiquei 2 meses sem vir, a gente se mudou, teve tudo. Mas para mim foi horrível, sabe? Eu acho que o Senhor já me colocou ali para mim sentir um pedacinho do que é se afastar, sabe? Não que eu voltei para algum velho hábito, sabe? Mas a presença, sabe? A comunhão, estar na igreja. Eu já comentei assim com alguém aqui da igreja que às vezes o pastor mandava bom dia lá no grupo, sabe? Da igreja, já era uma coisa boa assim pro meu dia que Só estava. esperava pelo bom dia. Dia Deus abençoe o dia de vocês. Isso é muito importante. É, quando a gente ama a comunhão, né? Até isso gera união, né? Até isso gera sentimento, né? Que hoje, assim, eu sentia, assim, eu lembro, eu sentia como se eu tivesse a minha alma pedindo socorro, sabe? Como se às vezes eu entrasse em uma escuridão, sabe? E pedisse socorro ali. E algumas coisas aconteceram na minha família, sabe? Dentro do meu lar. E eu creio que pode ter sido uma falta de posicionamento meu, sabe? Então há muita importância, sim, para o emocional da gente, sabe? Porque o inimigo, ele sabe aonde dói. Ele sabe qual é a nossa dor que vai fazer nós sair do foco. Então, às vezes, vai acontecer vários cenários onde o nosso emocional vai ser corrompido muitas vezes. E mesmo assim, a gente tem que decidir permanecer, porque é muito pior, sabe? A gente sabe que a vida com Jesus, viver a vida com Jesus, a gente vai ter todo dia um desafio, né? Eu vou mentir se eu disser que é flores, né? Sim. Mas a gente tem que entender que é muito pior, sabe? Sem Jesus. Sem Jesus, muito pior, assim, para nossa família, para nossa casa, entender porque que é algo maior. E outra coisa, assim, a palavra, né? Não tem como tu dizer eu sou cristão, eu permaneço no Senhor sem eu ler a palavra. Sem eu estar ali, nem que seja um versículo. A gente sabe que hoje em dia as pessoas trabalham muito, mas dedicar, sabe? A gente consegue, não adianta dizer que não, a gente consegue. Às vezes ficar, sabe, 1 hora ali no Instagram, dedica para o Senhor, então. É bem mais proveitoso. Sabe? E uma coisa que eu acho bem importante, assim, ó, não se ofender. Hoje em dia as pessoas levam muito pro coração as coisas, sabe? E se eu começar a levar muito pro coração, a gente não vai alcançar uma É como maturidade. se a igreja tivesse que agradar, né? Em todos os aspectos, né? Exatamente. E teve dias que eu já cheguei em casa depois de um culto que eu fui chorar. Verdade. Sabe, a palavra foi tão forte, sabe? Aquele meme saindo depois do culto carregado. E o meu esposo, ele ia perguntar, às vezes ele via, não sei se foi alto, assim, mas eu não contava pra ele, dizendo a palavra foi forte. Porque assim, as pessoas têm que entenderem também que se depende do que a gente falar para outras pessoas, elas vão interpretar de outra forma, vão falar outras coisas pra gente, e o inimigo vai colocando coisas na mente, né? Então, entender que eu não sou perfeita, ninguém vai ser perfeito, e a gente realmente não está aqui para ser agradado, né? Sim. Tá para aprender, se transformar, mudar, né? Agora eu quero que você fale um pouco como é que você foi inserida na escola, né? Que, na verdade, o projeto, né, do Pronike, ele surgiu ali logo quando você já estava, né? Quando você chegou ali, surgiu esse projeto do Senhor e aí veio a escola Kids, né? E você foi inserida. Como que foi para você isso e como que tá sendo esse cuidado com as crianças, né? Que é uma parte tão especial do reino dos céus, né? Do reino do Senhor. O Pronike, que foi um sonho da nossa pastora, né? E nós sempre falávamos sobre as crianças, assim, mas nunca era nada concreto, assim. E teve um dia que eu conversando com a minha líder na época, eu perguntei para ela
será que eu poderia fazer uma célula com as crianças? Perguntei para ela, né? E daí ela me explicou que uma célula com crianças teria que ser outra criança, né? Aí eu falei para ela do meu desejo de trabalhar com as crianças. E daí ali foi um glória a Deus para cá, para lá, porque a pastora ela já estava em oração, né? Já estava nesse sentido. Porque algo lindo também da igreja é que aqui ninguém impõe nada a ninguém. Ninguém obriga nada a ninguém. Se não vem do teu coração, né? Então ali começou nesse diálogo e daí depois conversando com a pastora. E aí foi dada a continuidade à escola Kids, né? E é algo assim, olha, que eu creio que o Senhor ele já estava me preparando, sabe? Porque antes mesmo de eu fazer a faculdade de pedagogia, há anos atrás, faz 10 que eu iniciei, eu estava num processo de espera se eu ia passar para receber a bolsa de estudos. E um dia antes de eu ter esse resultado, eu sonhei que eu entrava em uma sala de aula, estava tudo escuro, e aí começava num quadro, assim, com aqueles projetores, sabe? Um louvor tocando, sabe? E para mim foi uma resposta, sabe? Às vezes tem famílias que não ouvem falar sobre Jesus, né? Não sabem como chegar até Jesus. Às vezes são pessoas que não vão estar na comunhão, não vão seguir aqui com a gente, mas são pessoas que necessitavam muito da presença de Jesus. Então, a gente começar a plantar no coração das crianças, na mente das crianças, elas vão fazer diferença, sabe? E eu amo trabalhar com as crianças, sabe? Quando a gente traz a palavra para estudar com eles e a gente vê ali sem impor nada a eles a reflexão que eles têm naquele momento, sabe? Ver eles orando, sabe? Ver eles desejando que outras crianças estejam junto. E às vezes aos olhos de muitos pode parecer pouca coisa, mas não é, sabe? Eu tenho um exemplo assim que eu levei comigo num certo dia que eu estava em algum lugar, onde eu falei da passagem que Jesus entra no templo e derruba as mesas e diz que ali não é lugar, né? O templo do seu pai não é lugar para vendas nem nada. E aí um adulto me falou assim, mas que Jesus é esse que derruba a mesa? Não sei o quê. Tá na Bíblia isso aí? Me perguntou bem assim. Disse, sim, está. E mostrei os versículos, falei. Tá em João. E, sabe, eu fiquei assim, eu tinha trabalhado com as crianças uns dias antes, sabe? Sobre essa passagem. E aí, entender assim que às vezes um adulto de 50 e poucos anos ou mais ainda não sabe aquilo que uma criança já sabe, entende? Então é algo muito precioso, porque a gente vê hoje que se a gente for para a palavra é muito mais profundo, é muito profundo, não é aquelas coisas assim, você vai vencer, glória a Deus, a tua bênção vai chegar, não. Tu precisa mudar, tu precisa se quebrantar, é negar a si mesmo. Esse é o evangelho lá. E sobre as crianças, tem até aquela frase, né? Aquela frase que diz, né, que quando a criança crescer, deixa que ele decida, né, o que ele quer, que religião ele quer seguir. Mas o desejo, falando para os pais, né, o desejo de Satanás é destruir a infância das crianças, né? A gente vê com a maldade, as coisas que acontecem, as redes sociais, o celular, tudo que é induzido ali, tudo plano de Satanás para destruir a infância das crianças, né? E inserindo o seu filho, né, num ambiente cristão, né, nesse ambiente, numa escola como a gente tem, você está protegendo a infância do seu filho e plantando algo futuro, né? Por mais que talvez um dia ele vai crescer e não vai querer, mas é a nossa parte, né?
É a nossa parte proteger isso, né? É a nossa parte preparar as crianças para o Senhor, né? Porque futuramente a gente não estará aqui, mas eles vão estar, né? Olhar para os nossos filhos com esses olhos de amor, né? E saber que eles não são nossos, né? Eles são do Senhor. E a nossa missão é essa, né? Inserir eles nesse meio, né? Para trabalhar no coração deles, né? E o quanto a gente vê a escola Kids dando frutos, né? As crianças, desde ali dos 5 anos, eles já sabem sobre o Senhor, né? Eles podem ir na escola e falar sobre o Senhor para os colegas dele, né? E quais os frutos que você pode compartilhar com a gente, que você tem visto e que até mesmo em você, né, pode gerar coisas, né? Trabalhando com as crianças pode gerar isso na gente também, né? O que você tenha mais sobre isso? A gente aprende muito todos os dias. Todos os dias o Senhor, Ele mostra de uma maneira diferente pra gente que a linguagem para tratar com as crianças é um pouco diferente, mas ela não é amenizada, entende? A gente tem que falar a realidade para eles. Mesmo eu estando inserida, digamos aqui, é difícil eu discipular o meu filho, que tem 8 anos, porque ele está inserido em outros lugares também. Outros lugares influenciam demais a mente das crianças, outras amizades influenciam. E se a gente não ter um impulso, sabe? Igual às vezes eu digo assim, quanto é uma frase bem de mãe, mas até os teus 18 anos, se estiver comigo, você vai na igreja comigo, sim, sabe? Eu entender que isso é uma autoridade que o Senhor, Ele já nos dá, porque isso é muito importante, e eu vejo os frutos na forma assim, que sem impor nada eu posso ver as crianças dando conselho para adultos. Eu já vi o meu filho dizer para alguém, não é isso que Jesus quer para ti, larga isso, sabe? Eu já vi o meu filho dizendo, para de dançar essas coisas, porque isso não é de Deus. E não é uma coisa que foi inculcada na cabeça dele, assim, de uma forma disciplinadora. Não. Quando alguém está doente em casa, até mesmo eu, às vezes, algumas semanas atrás, eu estava com muita dor. E ele veio, colocou a mão em mim e orou, sabe? Se o irmãozinho dele, quando era recém-nascido, ele chorava bastante. Ali até os 2 meses, de noite, com cólica. E ele me dizia assim, mãe, Deus vai te dar força, tu vai conseguir, seja forte. Às vezes não é isso que a gente quer ouvir, né? Às vezes tu tá ali na luta, tu quer que alguém venha, te abrace e te acolhe. Mas não, vem ali uma criança e me diga, seja forte. Eu tive que ser forte. E passou. Mas é naturalmente que as coisas vão acontecendo, porque na verdade é espiritualmente, né? A gente vai trabalhando, vai explicando para eles. E quando a gente estuda aqui na igreja, eles sempre levam um tema para casa. Então, já junto com as famílias, eles já terem esse momento, sabe? Esse momento espiritual, assim, que venham entender mais sobre Jesus, sobre o que Jesus quer de nós, sabe? Você quer finalizar com algo? Deixar algo? Sim. Jesus, Ele é o meu resgate e a minha esperança, sabe? Todos os dias. A gente precisa todo dia buscar o Senhor e se fortalecer nele. Hoje em dia, a minha rotina ainda é intensa, digamos assim. É intensa. Mas eu não caí no mar da ansiedade mais, sabe? Glória a Deus. Eu ainda tenho muitos afazeres em casa, eu e meu esposo. Temos os 2 filhos agora. E trabalhamos das 7 às 7 da noite. É cansativo, mas o Senhor, Ele me resgata todo dia e não me deixa cair de novo nesse mar, sabe? Então isso é muito importante, porque o Senhor, Ele realmente Ele nos cura, nos salva e não nos deixa cair de novo, só se a gente deixar isso acontecer. Então a importância do permanecer e de entender que é só Jesus, sabe? Ele pode sim nos curar, nos livrar. Amém. Amém. Então você que está assistindo, permaneça, né? Permaneça nesse testemunho.
Eu quero convidar você a compartilhar isso com familiares, com mais pessoas. Se tem pessoas que você sabe que sofrem de ansiedade, né? Existe um lugar no Senhor, né? Para esses anseios. Então, compartilhe com outras pessoas. E nós ficamos por aqui, né? Agradeço a irmã Graciele por compartilhar o que o Senhor fez na sua vida e o que o Senhor ainda está fazendo. E nós ficamos por aqui e até a próxima. Até mais.